muitos jogos, enfim, mas com alguns problemas. Ela poderia ser um pouco mais amena, né? Na verdade, quando é uma semana dentro da normalidade, que seria, por exemplo, jogar sábado, jogar terça e jogar domingo. Essa é a normalidade de um calendário. É muito melhor para o treinador trabalhar, né? É um jogo terça, outro quinta, um sábado e depois outro domingo, aí já foge totalmente da normalidade. E isso aí, claro, que atrapalha. Hoje seria um dia para a gente recuperar, começar a trabalhar já para o jogo de domingo. A gente acabou tendo que dividir grupo. Um grupo recuperou, o outro foi para trabalhar a parte tática para a gente poder montar para o jogo de amanhã. Mas não adianta reclamar, o calendário é esse, é o que a gente tem e a gente está preparando a equipe para fazer um grande jogo amanhã. A gente precisa voltar a vencer, somar, subir na tabela de pontuação, já que a gente tem um objetivo, que é avançar a próxima fase e buscar o título da competição. Então vamos entrar muito forte amanhã, independente dos jogadores que vão a campo. Você tem jogadores com problemas musculares, enfim, já sabe aqueles, você pode revelar aqueles que você vai poupar, vai dar uma segurada para domingo? Não vou dar indício nenhum de formação. Tá bem claro aí de que uma boa parte dos jogadores que jogaram na terça não devem ir a campo amanhã. A gente deve utilizar outros jogadores que estão numa condição melhor, até porque a gente está pensando no domingo, já na quarta, que a gente tem Copa do Brasil, é um jogo eliminatório. Então o planejamento está sendo feito pensando na sequência dos jogos. Mas é como eu venho falando, aqueles jogadores que correm qualquer risco de lesionar ou estão com a fadiga excessiva, a gente segura e trabalha e recupera o jogador para a sequência dos outros jogos. Aqueles que estão aptos a jogar, a gente procura escalar, dar a eles o máximo de informações em relação ao adversário e motivar, porque é assim que a gente vai ter que trabalhar, principalmente nesse momento complicado agora, onde a gente teve pouco tempo de preparação e está tendo uma sequência muito dura de jogos. Tem algum jogador que efetivamente te preocupa nesse início de temporada? Não. Na verdade, tudo que está acontecendo está dentro da normalidade, porque a gente já sabia que quando começasse a sequência, e ainda mais a gente teve uma primeira semana onde a gente fez 2 viagens logo, primeiro Salgueiro, depois Iguatu, depois pegamos uma sequência de jogos na chuva aí no PV, que a grama é muito alta, então isso aí acabou fazendo com que os jogadores tivessem um acúmulo de fadiga, mesmo com a alternância. A gente acabou perdendo alguns jogadores, por exemplo, para o jogo de ontem, que não estava no nosso planejamento. E a gente mudou basicamente 5 jogadores. Desses 5 aí, a ideia era mudar talvez 2 em relação à questão tática, de análise do CSA. Acabou tendo que mudar 5. Mas futebol é assim, eu sempre falo que eu não me debruço nos problemas. A gente pega os problemas e faz com que esses desafios se transformem em motivação para ganhar sempre o próximo jogo. O Uniclinic teve uma vitória contra o Ferroviário que, pelo placar dilatado, foi até surpreendente. Como é que você enxerga esse seu adversário? Bom, eu assisti esse jogo, o Uniclinic ganhou com mérito. A gente tem que ressaltar que o Ferroviário, naquele jogo, poupou também alguns jogadores. E foi um jogo que o placar do jogo não retratou muito o que aconteceu no jogo, não. O Uniclinic foi muito efetivo, porque criou as oportunidades e conseguiu fazer os gols. Foi praticamente letal. Segundo tempo jogou todo no contra-ataque e soube aproveitar muito bem. E é uma postura que eles têm, a gente vai ter que ter muito cuidado. Eles jogam com 2 jogadores muito rápidos pelo lado do campo, baixam bem as linhas, são bem organizados para defender. É um dos poucos times aqui no cenário estadual que jogam com linhas montadas. É o Uniclinic, pelos 2 jogos que a gente pôde ver aí do adversário. Tem o Marcelo Nicásio, que é um jogador que trabalhou comigo, que tem cheiro de gol ali, é um bom definidor, jogador experiente, que vai ficar ali dentro da área esperando o trabalho não só do meia, que joga por trás dele, o Marlon, mas dos 2 rápidos pelo lado, que é o Dan e o Honda. 2 laterais com muita força de atacar e consistência defensiva, o Yuri e o Zé Aquiraz, que joga pelo lado esquerdo. Então é um time que joga com os volantes posicionados, é um time muito qualificado, bem organizado, que com certeza vai nos proporcionar um jogo muito difícil amanhã. Acredito que o lado negativo de você não poder repetir a equipe já foi muito ressaltado, né? Porque não poder entrar um time só, são jogos muito próximos uns dos outros.
Mas tem lados positivos nisso, Chamusca? Eu acho que tudo na vida tem negativo e positivo, né? Tem ônus e tem bônus. O lado positivo de você ter sequência de jogos é que você dá oportunidade aos jogadores para que todos possam participar. Quando você tem um número menor de jogos, as oportunidades diminuem e o seu poder de observação também diminui. Agora, eu acho que quando você tem um calendário mais organizado, você melhora a qualidade dos espetáculos. Então, quando você faz esse tipo de sequência, acaba sendo ruim para todo mundo. Porque o que eu tenho visto? Eu tenho visto o estádio vazio. A gente jogou no sábado, pouca gente. Ontem no jogo, um jogo de Copa do Nordeste, pouco torcedor no estádio. Amanhã vai ter poucos também. Então, eu não sei quem ganha com esse tipo de calendário. Mas, infelizmente, eu não participei, não tenho participação. Os treinadores não participam dessas decisões, né? A gente só recebe o PF, o prato feito, e aí a gente tem que se virar e colocar o time em campo e ganhar jogo. Essa é a nossa obrigação. Mas o lado positivo que tem nessa situação é apenas essa, de você ter a oportunidade de colocar todos os jogadores para jogar, e aí você tem uma condição de observação melhor, inclusive para o futuro, já que a gente está preparando para um segundo semestre muito difícil, que é jogar uma Série A. Pelo conhecimento que você tem do adversário, e melhor do que todos nós da sua equipe, e mais especificamente da equipe que você vai colocar em campo amanhã, o que em linhas gerais, seu time precisa para vencer esse jogo? Paciência para furar sistema defensivo, porque eles montam bem e são organizados. Minimizar os erros, principalmente na hora que a gente estiver transitando entre a defesa e o ataque, porque eles estão preparados para jogar em nosso erro. E a gente precisa ser mais efetivo, aproveitar melhor as oportunidades que são criadas, que isso que fez a diferença no empate contra o Ferroviário. Se a gente aproveitasse melhor as oportunidades, a gente teria saído com certeza com a vitória. Mas é um jogo que tem uma característica muito parecida com Floresta, com o jogo do Ferroviário, né? Que são adversários que vêm com a proposta um pouco mais defensiva e jogando muito nosso erro, e a gente tem que saber jogar em cima dessa característica. A equipe do Ceará só tem 4 pontos no estadual. Como você falou para nós há umas coletivas atrás, pelos jogos que tem tudo para conseguir sua classificação e ninguém duvida disso. Mas esse jogo contra o Uniclinic, para essa classificação, é um jogo chave? É decisivo, porque a gente pode chegar a 7 pontos e é um confronto direto. Que eles também têm 4 pontos, né, na tabela, só que, se eu não me engano, eles têm um jogo a menos, né? Não tenho certeza. Eu acho que eles têm um jogo a menos. Porque tá meio assim, tem time também que tem 5 jogos, a gente só tem 4. Então tá meio quebrada a competição nesse aspecto. Daqui a pouco vai estar parelho, todo mundo com o mesmo número de jogos. Mas a gente precisa vencer muito por isso. Chegar a 7 pontos e voltar a vencer na competição e voltar para a zona de classificação, que hoje a gente está fora com os 4 pontos. Então a gente precisa no mínimo chegar a 7 para voltar para essa zona, e vamos trabalhar para isso. Ao mesmo tempo que decisivo, é perigoso? Todo jogo decisivo ele é perigoso pela qualidade do adversário, pelo momento da competição, e a gente vai ter que aumentar o poder de concentração, mobilizar os jogadores, né? Porque até é um aspecto negativo quando você começa a jogar muito, o jogo fica banal, né? Banaliza. O dia do jogo é um momento mais importante para o jogador, para a comissão, mas você começa a jogar muito em sequência, acaba banalizando um pouquinho. Então o trabalho da comissão é alertar os jogadores para a atmosfera de jogo, independente de que condição a gente esteja, que a gente precisa vencer. Tem um grupo já focado no clássico, ou mesmo quem não joga, está focado nesse jogo? Não, todo mundo, inclusive uma boa parte dos que jogaram ontem vão pro jogo, estão concentrados. Então o nosso foco total agora é no Uniclinic, a gente só pensa nisso, nesse jogo de amanhã, conseguir os 3 pontos, voltar a vencer no campeonato estadual, subir na tabela de classificação. Só vamos pensar no clássico a partir de sexta-feira. Não teria criado nenhuma expectativa do clássico? Não, nenhuma, zero. Porque não tem como pensar em clássico se eu tenho um jogo importantíssimo amanhã que faz parte da mesma competição. Cada preocupação a seu tempo. A preocupação nossa agora é o Uniclinic, que já é um time muito qualificado e que merece todo o nosso respeito.